Olá! Dando continuidade ao nosso tema relacionado à maternidade, hoje a gente vai falar sobre uma questão que é cada vez mais frequente, porque acontece cada vez mais na nossa sociedade. Ser filho único prejudica a criança? É ruim para ela, para o desenvolvimento dela, para a saúde mental dela, ser filha única? Ter filhos é uma decisão difícil, a gente já viu lá com o Alexandre Coimbra Amaral. Ter filhos é uma decisão difícil, não ter também é uma decisão difícil. Por isso, há pessoas que planejam muito, que cuidam, de todos os aspectos, que se antecipam, que colocam toda a dinâmica do casal em função de planejar o momento, a chegada do filho financeiramente, porque são muitas despesas, mas também emocionalmente, do ponto de vista do trabalho, da carreira de cada um, do lugar que moram, da rede de apoio que vão conseguir ter. Há pessoas que são surpreendidas por uma gravidez inesperada. E isso não estou fazendo nenhuma crítica, porque há pessoas a quem é dito: você nunca vai engravidar, e de repente elas engravidam, não é? E há aqueles que planejam, têm um filho e depois ficam na dúvida se terão outro ou não e como vão decidir isso. O que representa para a criança ser filha única? Tem alguma coisa que está determinada, que uma escrita que não vai falhar e que vai acontecer fatalmente com ela, sendo filha única? Isso essa escrita, não é? Esse dito que assim, filho único vem muito de ditos populares, né? Quem tem um não tem nenhum. Ele vai ficar sozinho na vida, no mundo, depois que os pais se forem. Ele vai crescer egoísta, dono de tudo e da atenção de todos. Ele vai ser sempre dependente, solitário, mimado, imaturo, despreparado para os desafios da vida e muitos outros ditos, né? Mas um estudo brasileiro com 360 adolescentes filhos únicos chegou à conclusão de que não há diferenças significativas nos aspectos socioemocionais dos filhos únicos. Não é quantos irmãos uma pessoa tem ou deixa de ter, né, que diz o quanto ela está preparada para a vida, mas é a maneira como ela foi educada, o ambiente no qual ela foi educada. E isso é muito interessante da gente ver, porque esteve aqui em Muriaé, passou uns anos aqui, um pediatra, já era bem idoso, meio Papai Noel assim para as crianças pequenininhas, mais velhinho, um cabelo grande, branco, uma barba grande, branca, Dr. Hilder Alencar. Ele uma vez falou para uma mãe, ela já tinha 2 filhos e em idades muito distantes, e ele falou para ela: quando a senhora vai ter seu próximo filho único? Porque a maneira como ela organizava a vida da criança era daquilo que é típico, que é estereotipado como filho único. Eu já conheci aqui uma família que o filho mais velho, eram 5 meninos, o filho mais velho só ganhou uma bicicleta quando o pai tinha condições de comprar 5 bicicletas ao mesmo tempo. Não existiu na cabeça desse pai a possibilidade de ir passando a bicicleta de um para o outro, de ir melhorando a bicicleta do mais velho, não passou pela cabeça dele. Tudo tinha que ser feito igual para os 5 filhos para não cometer uma injustiça. Mas de repente isso pode ser visto
como uma injustiça com o primeiro, porque ele esperou, sei lá, até os 12 anos para ter uma bicicleta, e o irmão mais novo teve uma bicicleta com 4. Então, qual é, né, como é que isso funciona? Como é que isso é sentido pelo filho? É uma coisa engraçada de você pensar, né? Gente, mas como é que essa pessoa pensou nisso? Né? Só vai ter quando todos puderem ter. Mas eles estão em fases diferentes da vida. Por que eles têm que ter a mesma coisa? E é com essa ideia de tratar igualmente os filhos. Mas a ideia do tratar igualmente, para nós, é atender às necessidades de cada um igualmente, mas as necessidades não são iguais. Sempre que eu falo isso, eu dou exemplo da roupa, porque fica muito fácil de você criar essa imagem, né? Eu meço 1,57 m e hoje peso, sei lá, não sei quanto que eu tô pesando, mas acho que eu tô pesando 57 quilos. Tá bom. Tem alguém que pode ser da minha idade, que meça 1,70 m e pese os mesmos 57 ou pese 60 quilos. A nossa roupa pode ser a mesma? Se a roupa for a mesma, vai ser um desastre para uma das duas, né? Ou vai ficar curta demais e pequena para a pessoa que mede 1,70 m, ou vai ficar grande para mim. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala de igualdade. E aí você tem a ideia de que, para o filho único, todas as necessidades serão prontamente atendidas. E aí você fala, então eu tenho que tratar os meus 5 filhos como se eles fossem filhos únicos. E aí você resolve que só vai fazer quando todos puderem usufruir daquilo que você vai fazer. Mas aí vai ficar, no mínimo, esquisito. Então não é o fato de você ter um filho, de você ter 5 filhos, é a maneira como você organiza a vida do filho ou dos filhos, o ambiente que se forma. Porque muitas famílias criam um ambiente competitivo entre os filhos. E aí, aquilo que a gente falou, ele precisa ter o irmão para ele ter uma companhia no futuro, não terá. Ele terá um opositor, ele terá um competidor. E não era disso que ele precisava, não era isso que a gente desejava, né? Mas quando você tem muitos filhos, você não consegue dar atenção a eles, então o filho único, ele tem a atenção toda para ele, desde que você então não tenha vida própria, porque você tem um filho único, mas você pode ter uma carreira, você pode ter um trabalho, você pode ter pais, você pode ter irmãos, você certamente tem amigos, e aí você precisa também ter um tempo para se dedicar a estas outras coisas que te interessam. Então não é o fato de ser filho único ou não ser filho único, é como você gere a sua vida, tendo um filho só ou tendo mais. E muitas pessoas falam, eu tinha pensado em ter só um filho por causa da situação financeira, por causa, né, do tamanho da minha casa, por causa das minhas possibilidades mesmo físicas, mas aí o meu filho pediu tanto que queria ter um irmãozinho, e aí a gente teve. E aí isso me preocupa muito, porque a criança toma uma decisão pelo adulto. A criança é a responsável pelo irmãozinho, pela vinda do irmãozinho. Primeiro, se a criança é pequena, ela não sabe que o irmãozinho é para sempre. E em algumas situações ela vai se arrepender. E ela vai desejar que esse irmão não esteja lá. Mas imagina que ela cresça ouvindo que os pais tiveram outro filho porque ela quis, porque ela pediu.
Imagina que cada vez que os pais não puderem atender a um pedido dessa criança por um brinquedo, por uma viagem, por um passeio, seja dito para ela que não dá porque tem que fazer as mesmas coisas para o irmão e aí o dinheiro não dá. Para ela isso é pesado, para o irmão também, né? Então, assim, deixar que a criança tome uma decisão deste tamanho me preocupa. Dá para substituir irmão por primos e amigos? Depende do que você chama de substituir. Se você pensa em dar para compor um ambiente de socialização, de relacionamento, de compartilhamento, de aprendizado, pode ser que dê sim. Mas se você pensa substituir como colocar no lugar, não dá, porque os primos e os amigos não vão morar na sua casa, né? E nem seu filho vai morar na casa deles. As crianças que não têm irmãos precisam ser estimuladas a conviver com outras crianças durante toda a sua vida, durante todo, né, o seu desenvolvimento, desde os primeiros anos de vida. Ela precisa frequentar a pré-escola, né, a escola infantil, para ela se socializar, para ela brincar, para ela explorar o mundo. Ela precisa ter oportunidades de ir a lugares onde estão outras crianças, né, praças, parques, clubes, onde ela vai estar com outras crianças e vai inclusive perceber a diferença entre ela e as crianças que têm irmãos, as vantagens e as desvantagens. E o ambiente precisa oferecer a ela oportunidades que serão semelhantes, iguais não serão, mas a vida de ninguém é igual à do outro. Eu tenho 7 irmãos, mas eu conheço outras famílias onde também se tem 8 filhos e que a relação entre eles é absolutamente diferente da relação que eu e meus irmãos, temos. Então, cada família é uma. Na minha família tem 3 filhos únicos e eles levam a vida com as características desta família. Então, há os que, né, se agregaram e alguns dos primos ficaram muito próximos. Os 3 filhos únicos foram a infância inteira muito unidos, viajaram juntos, passaram férias juntos, compraram material escolar juntos. É uma experiência. É igual? Não é igual. Mas a experiência de quem tem irmãos também não é igual a outra experiência de quem também tem irmãos. Na nossa casa, nós podíamos levar os nossos amigos. Mas muitos dos amigos que iam para nossa casa não podiam levar os amigos na casa deles, mesmo que eles tivessem irmãos. Então, não é isso que ser filho único não determina o futuro de ninguém, as características de ninguém. O risco do filho único, talvez o grande risco, esteja na superproteção, no impedir que ele passe por experiências que são típicas da idade, que são necessárias para a idade e não para o fato de serem filhos únicos, né? A superproteção limita o aprendizado, né? Você se concentra, né, o tempo todo em cima daquela criança e não deixa ela correr o risco de cair, não deixa ela correr o risco de errar, não deixa ela correr o risco de se defrontar com uma situação desagradável. Impede que ela faça descobertas, porque você está sempre junto, você é que escolhe, você é que se antecipa. E aí a gente lembra da Montessori, que fala: você não deve fazer por uma criança nada que ela já seja capaz de fazer. A superproteção é exatamente isso. Você fazer por ela o que ela já é capaz de fazer e tirar dela a experiência,
a vitória sobre um desafio. É claro que você não vai dar uma faca para uma criança de 4 anos descascar uma laranja. Mas por que uma criança de 10 anos ainda não sabe descascar uma laranja? É claro que você não vai deixar sair sozinha numa cidade grande uma criança de 10 anos. Mas por que um adolescente de 15 não tem noção da cidade onde vive? Não sabe o que tem perto de casa. Não tem ideia de como se pega o metrô. E eu nem estou falando que você tem que deixá-lo ir sozinho, mas talvez você tenha que ir com ele. Porque imagina um menino, uma menina de 18 anos em São Paulo que vá para a faculdade e que você tenha que levar e buscar porque ele não tem ideia de como pega o metrô, de onde que desce, de para onde que sai, porque são 2 saídas, 3 saídas, e fica atordoado. E aí, assim, o perigo é que daí a pouco você dá um carro, mas ele nem conhece a cidade, mas ele nem tem noção de como funciona, porque o tempo todo ele foi levado. Então, isso é problemático, né? Não é o fato de ser filho único, é o fato de não ter experiências. A superproteção gera desconfiança em si mesmo e nos outros. Em si mesmo, por quê? Quando você faz tudo que o seu filho, a sua filha já poderia fazer, você está mandando para ele essa mensagem: eu vou fazer porque você não é capaz. Então ele cresce sentindo que não é capaz. E normalmente esses pais também falam: ah, mas eu faço porque nunca ninguém, a não ser nós, vamos fazer por ele as coisas do jeito que a gente faz. Ninguém nunca vai fazer a comida do jeito que ele gosta. Ninguém nunca vai arrumar a cama dele do jeito que ele gosta. Ninguém vai organizar o guarda-roupa dela do jeito que ela precisa. Ninguém nunca vai escolher a comida, o lanche deles, seja ela, seja ele, do jeito que a gente escolhe. E aí você está plantando uma desconfiança nos outros. Tudo que os outros fazem é pior do que o que meu pai e minha mãe sempre fizeram. Você está plantando uma desconfiança nos outros e uma permanente insatisfação. Ou, o que também é muito grave, você está plantando um conflito muito grande, porque em alguma circunstância, ele romper com isso, experimentar e gostar. E aí ele vai falar: meu pai e minha mãe mentiram, o que eles sempre disseram que só eles poderiam fazer para mim. Tem gente que faz melhor, eu acho melhor em outro lugar, eu consigo fazer eu mesmo de um jeito diferente e ser muito melhor, e talvez isso resulte num afastamento, numa decepção e num grande conflito, que é o oposto do que você desejaria. Então não é o fato de ser filho único que vai determinar as características de personalidade, as experiências de uma criança e de um adolescente, mas é como esse filho único foi trazido, foi colocado nas relações sociais, o que foi permitido a ele que aprendesse, que vivesse, que experimentasse, que desenvolvesse.